Olá a todos, nós somos estudantes da UTF-PR do campus de Toledo e vamos brevemente falar sobre duas organelas presentes nas células eucariontes, o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi. Primeiramente, sobre o retículo endoplasmático, vou falar sobre a sua apresentação. Ele apresenta-se como um grande labirinto de túbulos ramificados e vesículas que se comunicam e se espalham pelo citoplasma e ocupam uma grande área da célula, tanto que essa organela é responsável por cerca da metade das membranas totais encontradas em uma célula. Inclusive, a membrana externa do envoltório nuclear é parte integrante do retículo endoplasmático. O retículo pode ser dividido em duas regiões principais, sua parte rugosa e sua parte lisa. Primeiramente, a sua parte rugosa apresenta em sua membrana uma grande quantidade de ribossomos, que estão relacionados com a síntese de proteínas. Já aquelas regiões que não apresentam ribossomos constituem a porção lisa. Vale destacar que a porção rugosa do retículo endoplasmático encontra-se em continuidade com a porção lisa e que esses estados são transitórios, ou seja, pode haver uma porção rugosa em determinado momento e pode haver uma porção lisa em outro. O retículo endoplasmático rugoso é encontrado em maior quantidade em células que são especializadas na síntese de proteínas. As principais proteínas sintetizadas no retículo rugoso são as transmembranas, inseridas em membranas, as que ficam dissolvidas em compartimentos e aquelas que serão secretadas. Além da síntese proteica, o retículo endoplasmático rugoso atua na glicosilação das glicoproteínas e na montagem de proteínas. As células acinosas do pâncreas e os plasmócitos são exemplos de células ricas nesse tipo de organela. Vamos a um breve resumo, então, sobre as funções da parte rugosa do retículo. Aumenta a superfície interna da célula, o que amplia o campo de atividade de enzimas, facilitando a ocorrência de reações químicas necessárias ao nosso metabolismo celular, síntese de proteínas, que é a sua principal função, e armazenamento. A parte lisa do retículo endoplasmático exerce diversas funções também, e suas atividades estão diretamente relacionadas com as células em questão. Esse retículo pode estar relacionado, por exemplo, com a produção de esteroides e fosfolipídios, hidrólise do glicogênio, desintoxicação de substâncias químicas e álcool, e também por sua capacidade de armazenar íons e cálcio, que são importantes na contração muscular, o retículo das células musculares estriadas recebem o nome de retículo sarcoplasmático. Como já dito, não apresentam ribossomos ligados à sua membrana, e sua função principal é participar da produção de moléculas de lipídios, em especial os fosfolipídios, que irão compor a membrana das células. Contudo, como já dito, está relacionado em diferentes processos, a depender da célula em questão. Em células produtoras de hormônios esteroides, como as células das glândulas suprarrenais, o retículo endoplasmático liso apresenta papel essencial na síntese de hormônios desse órgão. Ele é bem desenvolvido também em células do fígado, uma vez que apresenta um importante papel na inativação de substâncias nocivas e tóxicas ao organismo. Com o uso constante de medicamentos, drogas ilícitas ou bebidas alcoólicas, o retículo endoplasmático liso atua de maneira a tentar expulsar essas substâncias. Com isso, ele vai aumentando sua membrana e as suas enzimas atuantes. Assim, seria necessário que cada vez mais sejam consumidas doses maiores dessas substâncias para que elas possam fazer efeito. E agora, sobre o complexo de Golgi. O complexo de Golgi é uma organela que está presente nas células eucarióticas e está localizada entre o retículo endoplasmático e a membrana plasmática. Com relação à sua estrutura, ele é constituído por cisternas e elas são envolvidas por membranas achatadas. Além disso, tem vesículas ao redor e tem também polaridade, por causa das duas regiões do complexo com funções diferentes, no caso a face cis e a face trans. A face cis está relacionada com a entrada do complexo de Golgi e a face trans com a saída do complexo. Partindo então para as funções do complexo de Golgi, a principal função é fazer o processamento e a distribuição de proteínas e lipídios, e vai ocorrer da seguinte forma:
As vesículas do retículo endoplasmático vão se fundir com as vesículas do complexo e entrar pela face cis, que está logo na entrada do complexo e voltada para o núcleo. Abaixo da face cis tem 3 regiões: a cisterna cis, a cisterna média e a cisterna trans, e são nessas regiões que vai ocorrer o processamento das proteínas. E só então, lá na face trans, que as moléculas processadas serão distribuídas para o endossomo, ou secretadas, ou levadas até a membrana plasmática. Sua outra função é fazer a síntese de glicoproteínas, que são moléculas de açúcares com proteínas, e também a síntese da esfingomielina, que é um composto que está presente na bainha de mielina, que é uma capa que envolve alguns axônios das células nervosas. Uma outra função é fazer a síntese de açúcares que se ligarão a proteínas e que posteriormente vão compor a parede celular. E a última função é fazer agrupamentos de enxofre em proteínas, glicoproteínas e glicosaminoglicanos. De modo geral, o complexo de Golgi é responsável pelo empacotamento das moléculas, na distribuição delas e na formação de estruturas da célula.